De outro lado, confira a ementa publicada em 2019. Ementa à ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro. Substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos contendo asbesto/amianto. Legitimidade ativa ad causam. Pertinência temática. Artigo 103, inciso 9 da Constituição da República. Alegação de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência da União. Inocorrência. Competência legislativa concorrente. Artigo 24, incisos 5, 6 e 12 e parágrafos 1º a 4º da Constituição da República. Convenções números 139 e 162 da OIT, Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. Regimes protetivos de direitos fundamentais. Inobservância. Artigo 2º da Lei nº 9055/1995. Proteção insuficiente. Artigo 6º, 7º, inciso 22. Artigo 196 e 225 da Constituição da República. Constitucionalidade material da Lei Fluminense número 3.579/2001. Improcedência. Declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055/1995. Efeito vinculante e erga omnes. 1. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI. Artigo 103, inciso 9 da Constituição da República. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda, em si tratando de confederação sindical representativa em âmbito nacional dos interesses dos trabalhadores atuantes em diversas etapas da cadeia produtiva do amianto. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência da União. Competência legislativa concorrente. Artigo 24, incisos 5, 6 e 12 e parágrafos 1º a 4º da Constituição Federal. A Lei nº 3.579/2001 do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a progressiva substituição da produção e do uso do asbesto/amianto no âmbito do Estado, veicula normas incidentes sobre produção e consumo, proteção do meio ambiente, controle da poluição e proteção e defesa da saúde, matérias a respeito das quais, a teor do artigo 24, incisos 5, 6 e 12 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. 3. No modelo federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para disciplinar a extração, a industrialização, a utilização, a comercialização e o transporte do amianto e dos produtos que o contêm, aos Estados, compete, além da supressão de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender às peculiaridades locais, respeitados os critérios da preponderância do interesse local, do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais e da vedação da proteção insuficiente. Ao assegurar nível mínimo de proteção a ser necessariamente observado em todos os estados da Federação, a Lei nº 9055/1995, na condição de norma geral, não se impõe como obstáculo à maximização dessa proteção pelos Estados, ausente eficácia preemptiva da sua atuação legislativa no exercício da competência concorrente. A Lei nº 3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro não excede dos limites da competência concorrente suplementar dos Estados, consentânea à proibição progressiva nela encartada com a diretriz norteadora da Lei nº 9055/1995, norma geral. Inocorrente afronta ao artigo 24, incisos 5, 6 e 12 e parágrafos 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. 4. Alegação de inconstitucionalidade formal dos artigos 7º e 8º da Lei nº 3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro, por usurpação da competência privativa da União. Artigos 21, inciso 24
e artigo 22, inciso 1 e 8 da Constituição Federal. A despeito da nomenclatura, preceito normativo estadual definidor de limites de tolerância à exposição a fibras de amianto no ambiente de trabalho não expressa norma trabalhista em sentido estrito, e sim norma de proteção do meio ambiente, no que abrange o meio ambiente do trabalho. Controle de poluição e proteção e defesa da saúde, artigo 24, inciso 8 e 12 da Lei Maior. Inocorrente ofensa aos artigos 21, inciso 24 e artigo 22, inciso 1 da Constituição da República. A disciplina da rotulagem de produto, quando no território do Estado não configura legislação sobre comércio interestadual, incólume o artigo 22, inciso 8 da Constituição Federal. 5. A alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 7º, incisos 12, 13 e 14 da Lei nº 3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro, por vício de iniciativa, artigo 84, inciso 2 e 6, a linha A da Constituição Federal. Não se expõe ao controle de constitucionalidade em sede abstrata preceito normativo cujos efeitos já se exauriram. 6. A mesma conclusão de ausência de inconstitucionalidade formal conduz o entendimento de que inconstitucional e, em consequência, nulo e ineficaz o artigo 2º da Lei nº 9055/1995. A atrair por si só a incidência do artigo 24, parágrafo 3º da Lei Maior, segundo o qual, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Afastada também por esse fundamento a invocada afronta ao artigo 24, incisos 5, 6 e 12 e parágrafos 1º a 4º da Constituição Federal. 7. Constitucionalidade material da Lei Fluminense número 3.579/2001. À luz do conhecimento científico acumulado sobre a extensão dos efeitos nocivos do amianto para a saúde e o meio ambiente e a evidência da ineficácia das medidas de controle nela contempladas, a tolerância ao uso do amianto crisótila, tal como positivada no artigo 2º da Lei nº 9055/1995, não protege adequada e suficientemente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Artigos 6º, 7º, inciso 12, artigo 196 e artigo 225 da Constituição Federal. Tampouco se alinha aos compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo desses direitos, especialmente as convenções números 139 e 162 da Organização Internacional do Trabalho e a Convenção de Basileia. Inconstitucionalidade da proteção insuficiente. Validade das iniciativas legislativas relativas à sua regulação, em qualquer nível federativo, ainda que resultem no banimento de todo e qualquer uso do amianto. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 9055/1995, a que se atribui efeitos vinculante e erga omnes. Lembre-se, inclusive, que o ministro Celso de Mello cancelou suas considerações ao publicar o acórdão. Em termos acadêmicos, é prudente afirmar que ainda é necessário que o STF se pronuncie de modo específico se houve ou não mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, e se adotou definitivamente a tese de abstrativização do controle difuso, não apenas em sede de ADI, controle concentrado e abstrato, mas principalmente em sede de controle difuso concentrado, recurso especial, HC, MS, repercussão geral, etc. Em concurso público, é preciso ter muito cuidado com o enunciado da questão. Sobretudo, é preciso ter a noção de que há, de fato, embora de modo criticável, uma tendência de abstrativização, inclusive com apoio de grande parte da doutrina. Por fim, ter a noção de que há posições divergentes sobre o tema. Na dúvida, difícil opinar. Porém, a depender do modo que a questão for elaborada, talvez seja prudente avaliar qual alternativa é a mais correta e se esta for justamente a que aponte que o STF fez mutação e reconheceu a abstrativização do controle difuso, marcar esta como correta.
De toda sorte, como o tema ainda é divergente na doutrina, sempre será uma questão sujeita a recurso e anulação, como já ocorreu em outras provas. Adivinha só! Acabou! Te faço uma pergunta. Quer mudar de vida? Então faça por onde? Eu fico por aqui. Mas você me faça o favor de continuar firme aí no propósito, viu?